Sejam bem-vindos ao Raio X. O convidado de hoje é licenciado em Medicina com distinção e especializou-se em Saúde Pública. Foi delegado de Saúde no Alentejo e cumpriu missões em vários países através da Organização Mundial de Saúde. Chegou a Diretor-Geral da Saúde em 2005, cargo que deixou no ano passado por limite de idade. Foi agraciado já com a Medalha de Mérito Social e também com a Grande Cruz da Ordem de Mérito. Atualmente é presidente da Cruz Vermelha Portuguesa. Hoje fazemos um raio-x a Francisco Jorge. Olá, muito obrigada pela sua presença, seja bem-vindo. Esteve 17 anos na Direção-Geral da Saúde, já representou a OMS em vários países, atualmente é presidente da Cruz Vermelha. O que é que faz de si um líder? Bem, essa é uma pergunta muito difícil, mas antes de mais nada, é difícil de responder, mas deixe-me clarificar esse conceito. Temos todos a imagem do que é um líder quando pensamos numa equipa de ciclismo. Veja bem, uma equipa de ciclismo. As equipas de ciclismo que participam, por exemplo, na Volta à França, na Volta à Itália, na Volta à Espanha ou na Volta a Portugal, são constituídas por um grupo de ciclistas, onde um deles é o chefe de fila, designado como tal, chefe de fila. Mas o chefe de fila não é aquele que ganha, é o que manda avançar. Agora tu avanças para os pontos, tu vais à montanha, aquele que tem a camisola amarela, mantém a camisola amarela. Agora é preciso sair para apanhar os fugitivos, agora é preciso abrandar, agora é preciso acelerar. Este é, digamos, o trabalho do chefe de fila, que é um líder, que é aquele que faz ganhar, mas que não ganha. Não é ele que recebe a coroa, que bebe o champanhe, que sobe ao pódio. E é interessante, porque, no fundo, o líder é isso, é aquele que faz ganhar. E, naturalmente, eu nunca ganhei, mas dei contributos para isso poder acontecer, por vezes. E onde é que vai buscar essa energia, esse ímpeto, essa força de viver? Os conhecimentos. Portanto, não há possibilidade nenhuma de se conseguir, da mesma forma, ganhar a Volta a Portugal em bicicleta, sem se conhecer os pormenores do terreno, das subidas, das descidas, das curvas, das pontuações. Estes trabalhos de um Diretor-Geral da Saúde ou de uma Diretora-Geral da Saúde, esta que temos agora é a segunda, já, enfim, no tempo antigo tinha havido uma Diretora-Geral, mas estava eu a dizer, os Diretores-Gerais da Saúde têm que ter alguma componente na sua personalidade de líderes para de liderança em saúde para fazer avançar, para fazer progredir, para fazer ganhar. Nós o que pretendemos é ganhar em saúde. E agora perguntar-me-ia, então, mas o que é isso de ganhar em saúde? Ganhar em saúde é fazer com que os portugueses cada vez vivam mais tempo e com mais saúde. Este é o nosso conceito, porque todos os anos morrem cerca de 103, 104, 105 mil portugueses, mas 1 em cada 5, mais de 20%, aliás, não festeja 70 anos de idade. E o nosso conceito, em termos de saúde pública, é este do ganhar, e o ganhar resulta neste fenómeno. Reduzir a taxa daqueles que não festejam 70 anos e fazer com que os portugueses possam diferir, possam levar mais para o fim, levar mais para diante o final da vida, com qualidade, sobretudo. E de que forma é que o seu pai o influenciou a seguir uma carreira na área da saúde? Não, o meu pai era médico, era um distinto médico reconhecido por todos em Lisboa, era diretor do Hospital de Santa Marta e teve um papel importante no desenvolvimento da medicina interna. Era ele próprio também um criador de uma escola, de uma escola clássica de medicina, em termos sobretudo da semiologia e da utilização de
técnicas semiológicas, isto é, para o diagnóstico e para o tratamento de doenças não invasivas, sem grandes apoios de exames complementares. Eu lembro de uma vez ele ter-me dito que, quando foi preciso fazer uma biópsia a um doente, reuniu todos que trabalhavam com ele, pensaram múltiplas vezes se sim, se não, se valia a pena, era uma atividade cruenta. Portanto, era uma época onde o doente era observado e era diagnosticado e tratado sem os meios atuais de exames complementares de diagnóstico, sem estas novas tecnologias que permitem diagnosticar e tratar. E o seu pai levava-o a si e ao seu irmão às visitas que fazia ao hospital? Sim, sempre, mas sobretudo quando éramos crianças. Eu tenho um irmão gêmeo, alternadamente um e outro, mas ainda na fase, digamos, muito de criança, infantil, antes dos 10 anos. O fim de semana ia ou um ou outro ver os doentes que ele tinha no Hospital de Santa Marta e que mais o preocupavam e que ele seguia ao sábado e ao domingo. E viver por cima da farmácia Castro Fonseca também influenciou? Era uma grande farmácia onde vivi até aos 5 anos. Essas imagens, essas recordações permanecem muito nítidas porque, enfim, tenho trocado muitas impressões, muitas conversas com o meu irmão e essas memórias são absolutamente inesquecíveis, estão muito definidas. O que é que via lá que encantava uma criança de 4 ou de 5 anos? Sobretudo olhar, e era um fascínio, olhar para o farmacêutico, Castro Fonseca, com a sua bata, parecia um sábio, a fazer as preparações dos medicamentos, porque na altura os medicamentos não eram entregues aos clientes imediatamente, eram primeiro preparados. Portanto, as pastas, os cremes, até os comprimidos, eram feitos atrás do balcão. Pesar uma substância, um princípio ativo, não é fácil. Nós, normalmente, em casa, pesamos em quilos, em gramas, por vezes miligramas, mas abaixo dos miligramas já é mais difícil. E então aquelas balanças de precisão e os tubos de ensaio, os pós, os pozinhos, está a ver? Parecia quase alquimia. Parecia, no fundo, a alquimia é a utilização de substâncias líquidas e substâncias químicas, mas sem fundamentação científica, e a farmácia não. A farmácia está fundamentada em conhecimentos científicos muito sólidos que permitem fabricar determinados produtos farmacêuticos que são eficazes para, sobretudo neste caso estamos a falar de tratamento para a terapêutica de diversas condições. E alguma vez teve pena de não ter feito arquitetura, como o seu tio? Não, a arquitetura nunca esteve no meu horizonte. Os meus irmãos sim, incluindo o meu irmão gêmeo, mas na altura, reparemos, nós não tínhamos muitas saídas, os cursos eram poucos, 4, 5, o curso de médico, o curso de direito, o de letras, o de arquitetura, o de economista e pouco mais. Mesmo a farmácia não tinha o curso completo em Lisboa, era preciso acabá-lo no Porto. A Universidade de Coimbra tinha poucas formaturas em termos das licenciaturas, eram muito poucas. Por exemplo, onde não tinha farmácia, não havia também qualquer universidade privada, todas as universidades eram públicas. Quem chegava às universidades eram sobretudo os filhos de uma elite. Estamos a falar naquele tempo da diferença que era muito marcada entre filhos de famílias com rendimentos e filhos de pobres. Os filhos de pobres iam para o ensino mais técnico e os filhos daqueles que tinham mais rendimentos familiares entravam no liceu. Portanto, acabando a 4ª classe, havia ali uma primeira escolha. Ou sentiu-se de alguma forma privilegiado pela educação que Não, teve? espera, deixa-me acabar. Acabando a 4ª classe, havia ali uma primeira peneira, uma primeira escolha. Ou vais para o ensino técnico ou entras no liceu. Como lhe disse, entravam no liceu aqueles que eram, enfim, mais dotados ou, sobretudo, filhos de famílias com rendimentos mais altos.
os outros, as crianças com 10 anos, era uma escolha aos 10 anos de idade. Depois o liceu começava, aqueles que seguiam a carreira, e chegando ao 5º ano do liceu, que é hoje o 9º, penso eu, tinham que escolher outra vez qual era o ramo que seguiam. Ou vais para a arquitetura, ou vais para um curso com ciências, ou vais para letras, ou para direito. Uns tinham alemão, outros tinham grego, outros tinham história, outros tinham ciências. Portanto, não havia, digamos, o mesmo curso em termos de disciplinas no 6º e no 7º ano. Era em função daquilo que se queria. Era muito cedo, aos 15 anos, ter que se escolher. E uma criança, aos 15 anos, poderá não ter, enfim, ou poderia, porque agora é diferente, não ter condições de maturidade, de experiência de vida, ou de ter viajado para perceber o que era ser advogado, ou ser arquiteto, ou ser médico, ou ser engenheiro. Omiti os engenheiros, por esquecimento. Portanto, isto para lhe dizer que era um regime difícil, a condizer, aliás, com todas as dificuldades no mundo social e no ambiente que se vivia na altura. Estou a falar dos anos 40, 1950, dos anos 60, até 74. Portanto, era um mundo completamente distinto de hoje. Que valores e princípios fundamentais diria que os seus pais e os seus avós lhe transmitiram que mantém até hoje? É sobretudo a questão da responsabilidade, da ética, no sentido de estar sempre preparado para fazer o melhor, conseguir atingir patamares de qualidade em termos do dia-a-dia da vida que é percorrida ao longo de todo o ciclo. Ter este conceito também de verticalidade, portanto, de honrar a palavra, de trabalhar para o bem público, isso foram princípios que eu herdei. Esse rigor e essa exigência vem do seu pai e do hábito que ele tinha de fazer perguntas de cultura geral? Vem da minha família, vem daquilo que ele me ensinou sempre e que eu considero que ao princípio poderei não ter percebido inteiramente, mas que hoje, olhando para trás, vejo que era verdade, que era importante ter feito isso e, infelizmente, poderei não ter utilizado o mesmo método com meus filhos, que são, enfim, mais rebeldes, mas, enfim, é outra época, mas de qualquer maneira tenho um grande apreço e reconhecimento, saudades do tempo em que aprendi esses conceitos com grande firmeza. Se hoje se colocar em frente a um espelho ao lado do seu irmão, ainda há confusão entre o Francisco... Não, já não. Isso é verdade e tenho escrito sobre isso porque eu escrevo num site, não é um blog, é mais um site, porque não tem uma grande interação, onde escrevo as minhas impressões, os conceitos que tenho de algumas questões que precisam, a meu ver, de ser desenvolvidas, e escrevo sobre vários temas, incluindo sobre a família, e neste franciscogjorge.pt, que constitui um dossiê que eu chamo o dossiê de lutas, tenho lá um episódio escrito sobre a dificuldade que eu próprio tinha em estar ao espelho com o meu irmão, com a minha mãe no meio. Antes de irmos para a escola, a minha mãe tinha o hábito de nos expor ao espelho, o espelho grande, e ver se estava tudo em ordem. Se tens a gravata em ordem, cada um usávamos gravata, se tens a gravata em ordem, se está tudo direitinho. Bem, e eu olhava para o espelho, aquilo cruza tudo, não é? Não sabia quem eu era, porque éramos iguais, não. Até aos 15 anos éramos 2 gotas de água. E tinha que mexer assim uma mão para ver qual deles é que eu era. Eu lembro perfeitamente disto, escondi sempre esse sinal do meu irmão, para ele não fazer o mesmo sinal, e isso era muito interessante, porque
poucos eram aqueles que nos distinguiam, sem errar, distinguia o Francisco do João. Era raro. O seu irmão gêmeo tinha direito a falar primeiro, a escolher o lugar no carro? Porque nasceu 5 minutos antes. E como tinha nascido 5 minutos antes, na tradição da família, há uma ordem de precedência, o mais velho primeiro a seguir os outros, éramos 5, e naturalmente na hierarquia dos 5, não é? O meu irmão, que nasceu 5 minutos antes de eu ter nascido, ocupava um lugar de precedência em relação a mim. Isso era muito formal, quer à mesa, quer nas questões que eram colocadas, era sempre por ordem, do mais velho para o mais novo ou do mais novo para o mais velho. E isso com o tempo e com o passar dos anos dissipou-se ou às vezes ainda tem esse hábito? Não tem este hábito, é uma constatação, é um dado objetivo, quer dizer, ele achou primeiro, mas achou primeiro é mais velho. Mas quando conversam não fica à espera que ele fale se bem que primeiro. só 5 minutos, mas é verdade, quer dizer, há ali um dado objetivo que nós não podemos ignorar. Quer dizer, meu irmão gêmeo nasceu 5 minutos antes de eu ter nascido, portanto é mais velho, ponto final. Mas hoje quando conversam não fica à espera que ele fale primeiro. Tem sempre a primazia em tudo. Continua a ter. Na escolha do jantamos, na escolha do lugar, na escolha do lugar da mesa, mas também do lugar do carro, de pequenas decisões do dia-a-dia, isso está sempre presente. E nunca se sentiu colocado para segundo plano? Não, segundo porquê? Se é verdade, era mais novo, isto, na nossa cultura, no nosso processo educativo, familiar, enfim, isto era uma tradição inglesa, meu pai era de uma família, filho do inglês e a família inglesa, era uma tradição, digamos, em toda a família e, portanto, observávamos esses princípios com todo o rigor. Como é que reagiu quando o seu pai vos separou? Mal. Na altura, considerei um erro, mas hoje, falando com colegas meus e com especialistas, eles acham que meu pai, por ter decidido colocar um em Lisboa e outro fora, aos 15 anos de idade, portanto um em Inglaterra e outro em Portugal, tomou uma decisão sábia. Mas na altura não compreendi. Hoje, todos os especialistas que estudam estes fenómenos de gêmeos reconhecem que isso é absolutamente essencial, porque, antes de mais nada, permite um crescimento em ambientes distintos, surgem os fenómenos que nós chamamos de epigenética, portanto as diferenças em função do ambiente, da alimentação, do clima, das latitudes onde estamos, e há diferenças que surgem que não teriam surgido, enfim, isto está comprovado cientificamente, se os dois não tivessem sido separados. Portanto, gêmeos separados até aos 15 anos, depois ficam diferentes, isso aconteceu. Só pessoas distraídas, sim, só pessoas distraídas podem confundir. Sempre, ainda há pouco tempo, poucos meses, fui a uma loja em Santos, fui ver uma loja de móveis e perguntei, olha, quanto é que custa aqui este espelho? Era um espelho diferente, enfim, estava a montar a minha casa, que tinha sido pintada, etc. E a senhora disse, mas já lhe disse ainda, e disse-lhe isso ontem, está a insistir sempre no mesmo. Minha senhora, é a primeira vez que eu entro aqui, eu nunca tinha entrado esta porta, está a brincar, eu tenho aqui a sua encomenda. E então o que é que tinha acontecido? Por mero acaso, meu irmão tinha ido à mesma loja na véspera e ela pensou que eu era o mesmo. E interessou-se pelo mesmo espelho, o seu irmão? Não, ele tinha encomendado outra, não, era outro interesse. Mas a verdade é que ele tinha perguntado era um espelho veneziano, ele tinha perguntado pelo mesmo espelho, que sabia o preço, refletiu e fez outras encomendas. E eu cheguei lá como se nunca tivesse ido, e nunca tinha estado lá, é que ele nem sequer tinha entrado naquela casa, não é? Ao lado do cinema Cinearte, estou mesmo a ver a senhora zangada comigo, como se eu fosse parvo, ou doido, ou uma coisa dessas, está a ver?
Quando o seu minha irmão senhora, estava em Inglaterra, chegou a ir visitá-lo e outras vezes até na fronteira, ao pé de Badajoz. Sim, no tempo de Salazar, ele estava impedido de vir a Portugal porque não tinha cumprido o serviço militar. Que naquela altura a designação para quem não ia à inspeção era de refratário. Portanto, o meu irmão era um refratário e não podia vir a Portugal. E, portanto, nós encontrávamos em território estrangeiro, e às vezes em Badajoz. Portanto, eu ia de carro, ia por Elvas, Badajoz, depois ele lá estava, depois íamos a jantar, íamos comer paella, íamos dormir a uma pensão e ficávamos 2, 3, 4 dias juntos. E isto aos 18, aos 19 anos e até aos 20, não é? E era uma festa. Ele normalmente vinha acompanhado com amigos para fazer, enfim, a estrada. Ele vinha num carro, tinha um carro em segunda mão, que tinha comprado em Inglaterra, um Morris antigo, e eu também guiava um carro. Naquela altura, julgo que era um carro pequeno, um Mini, um Morris Mini, e ia ter com ele. Eu ia sozinho, habitualmente. Combinámos por carta. Enfim, não havia telefones como hoje. Não, aliás, os cinemas eram difíceis, não é? E escolher ter com ele também em Inglaterra. Ir visitá-lo em Inglaterra. Ia muito. A Inglaterra era menos interessante porque ele tinha a sua vida, a sua vida de estudante, depois de casado, e, portanto, tinha sempre, cá está, em termos de precedência, a mulher estava à minha frente e eram aqueles afazeres do dia-a-dia. Mas houve pelo menos uma coisa interessante em Inglaterra. Houve muitas. Conheceu a sua futura esposa. Conheci a minha futura mulher, mas isso foi antes, foi muito recuado, foi em 1964. Veja bem os anos a que foi, 64. 64 são 53 anos, é? Numa viagem 58 de comboio. anos. Diga? Numa viagem de comboio. Íamos de comboio tinha tomado o comboio julgo que foi em King's Cross. Íamos no comboio de King's Cross para Cambridge, e íamos à frente um do outro, e lá estava a Maria João Simões à minha frente. Ia com uma prima, eu ia com o meu irmão. E o que é que o seu irmão lhe disse? O meu irmão disse-me para eu não estar com conversas, porque ele já lá estava, não é? Porque que ia haver muitas inglesas. E eu disse, não, deixa lá as inglesas em paz. Eu estou interessado aqui em desenvolver aqui estas conversas que acabaram rapidamente num namoro que durou até sempre. E sonha muitas vezes com a sua mulher e com a sua filha? Diga. Se sonha muitas vezes com a sua mulher e com a sua filha? Isso sonhamos todos, isso é verdade. Os sonhos são mecanismos, se quiser, que a natureza e que a personalidade, em termos, se quiser, até de fisiologia, são mecanismos de defesa para evitar traumatismos e stress pós-traumático. Estamos a falar de uma tragédia, que pessoas que morreram e que eram muito, muito queridas em termos de proximidade e que desaparecem, e o organismo tem um mecanismo de defesa para nós não, se quiser, não morrermos de saudades. Tem as imagens durante a noite. E é suficiente? É bom. Não é suficiente, nunca é, mas é bom. Precisou de lidar com a realidade de frente para, de alguma forma, se acalmar? Precisou de ir ao local do acidente? Não, o local do acidente, esse, enfim, é inesquecível, claro. Passo lá todos os domingos, veja lá bem, porque vou a Beja ver os meus netos todos os domingos, ou muitos domingos, irei domingo, e passo lá sempre, e é absolutamente
há ali um reavivar de memórias, sempre, mas isso é natural. Em regra, costumo apagar o rádio. Sim. Apagar o rádio? Costumo, Porquê? por respeito. Quando passo, quando começa, isso é um costume pessoal. Não tem assim outro significado. Mas pronto. Ainda houve muitas vezes a música dos Beatles? Agora é menos, mas são inesquecíveis. Essas músicas dos anos 60 são únicas, são ímpares. Não só dos Beatles, das bandas da altura, das bandas dos anos 60. Ainda fui a Liverpool. Fui a Liverpool ainda nesse tempo, na Cavern, onde, numa discoteca onde os Beatles tinham estado. Não estavam lá na altura, não estavam quando eu fui, mas era onde eles tinham estado e no início dos primeiros anos da fama. Ora, eu terei lá ido em 65 e 3, 4 anos antes, eles tinham saído lá de Liverpool. Refiro-me à música que dedicou à sua esposa. Sim, mas eu não gosto de falar muito nisso, mas são memórias que estão sempre presentes, que não se esquecem. E houve uma série de homenagens que foram depois feitas, que respeitei todas, incluindo as religiosas. Apesar de eu não ser religioso, compareci sempre em todas as homenagens. E houve poetas, olha, Manela Alegre e outros dedicaram poemas, e isso foi agradável sempre. E a ciência explica tudo? Sim. Não tudo, mas muito, muito. O seu lado pragmático de homem da ciência ajudou a lidar com os factos antes de se deixar levar pelas emoções? Sim, é possível que sim. É possível que sim. E hoje em dia, observar os seus netos, brincar com eles, é uma forma de ganhar tranquilidade? É um fascínio também. De novo um fascínio. Quer dizer, olhar para... Eles são 4, um casal de um filho e um casal de uma outra filha, são 2. Portanto, tenho um casal de filhos agora, não é? E cada um deles tem um casal de filhos. Portanto, uns vivem em Beja, outros aqui em Lisboa, e, portanto, há ali, precisamente em Colares, na Praia das Maçãs, e há sempre os de Beja e os da Praia das Maçãs, e há ali sempre um equilíbrio. O ao sábado ver uns, ao domingo ver outros, depois troco, na semana a seguir é diferente, ou levo uns para ver os outros, enfim, há sempre ali uma combinação. Este domingo vou a um concerto com a minha filha, com os meus netos de cá, e vamos ouvir Debussy, e depois no dia seguinte irei ver os outros, enfim, que são mais tipo de campo, são mais ligados à agricultura, portanto em Beja, nesse mundo imenso rural. De maneira que são diferentes, mas todos ótimos. Já assistiu a um golpe de Estado? Já andou num avião que pegou de empurrão? Não, já assisti a um golpe de Estado, não, assisti a vários golpes de Estado. Ainda me ajuda mais. Mas incluindo o de Lisboa, enfim, começou por ser um golpe de Estado, mas depois foi uma revolução, não é? Portanto, na noite de 24 de abril de 1974, sou procurado por um dos revoltosos que pediu uma linha telefónica, que eu era médico, e na altura ter um telefone era difícil, havia uma exceção para médicos, e por ser médico tinha uma linha telefónica nova, pediram-me essa linha para efeitos de comunicações. Eu não percebi porquê, tenho contado isto pouco. Bateram-me à porta, 11h30, do dia 24, 11h30, e um indivíduo fardado,
pediram uma linha telefónica por razões operacionais. Eu não me lembro exatamente, suspeito de quem seja, mas na altura penso que era um merceante que tinha conhecido nos movimentos estudantis. Terei falado, ele falou com uma grande exigência, que queria o telefone, eu lhe dei a linha, que eu vinha preparado para uma extensão, não percebi o que é que estava a passar, claro, só me disse isso. Depois, às 3 da manhã, sou acordado pelo meu pai, ao telefone, e a dizer o que é que se passava. Eu depois associei tudo, não é? Porque esse soldado vinha fardado com uma farda de combate e depois passou-se aquilo que toda a gente sabe. Muito mais tarde, em 1980, no dia 14, muito mais tarde, quer dizer, 6 anos depois, pouco mais de 6 anos depois, em Bissau, assisto à minha frente a deposição do Presidente da República, na altura, na Guiné-Bissau, que era Luís Cabral, ainda ouvi, por Nino Vieira, que era o Primeiro-Ministro e que tomou o poder pelo desencanto que Luís Cabral originava nos guineenses, até porque não era verdadeiramente guineense. Esta coisa de ter em África, naquela altura, um cabo-verdiano a presidir a um país que não era Cabo Verde, que era a Guiné, faz pensar. Mesmo para terminar a nossa conversa, tudo o que viveu tornou-o mais resiliente ou foi o facto de ser resiliente que fez com que conseguisse viver tudo isto? Não consigo responder. É um misto. Uma mistura. Muito obrigada. Está tudo misturado. Muito obrigada. Obrigado. Foi um gosto conversar consigo. Obrigado. Todas as semanas fazemos um raio-x a uma personalidade do mundo da saúde, olhamos para o percurso profissional, mas sobretudo para o pessoal, porque todos temos tristezas, alegrias, esperanças, desilusões, porque no fundo, por dentro, somos todos iguais. Até para a semana.